Violência armada, aumento da pobreza, diminuição do poder de compra e desemprego. Sinais do nosso tempo que desafiam a saúde mental. No Brasil, a quantidade de óbitos causados por lesões autoprovocadas dobrou nos últimos 20 anos, segundo o DataSUS. Passou de 7 mil para 14 mil, isso sem considerar a subnotificação. Eu conversei mais cedo com o psiquiatra Christian Dunker sobre os gatilhos de doenças mentais e como enfrentá-los. Que nós temos dois fatores, né? O primeiro são fatores que acentuam dificuldades, vulnerabilidades, momentos de conflito que já nos acompanham. Então é muito importante ter ciência desses pontos, cuidar disso no nosso cotidiano, nas nossas relações. E o segundo grupo são os fatores transversais ou sistêmicos, né? Então aí a gente inclui desde uma situação como do isolamento social, trazido pela quarentena da Covid, até situações como racismo, homofobia, violência de gênero, bullying nas escolas e também nas organizações. Ou seja, esse tipo de opressão, violência, desrespeito que vai acentuando a nossa interpretação psíquica do mundo, de nós mesmos e das nossas relações. Outro elemento do sistêmico é, por exemplo, uma situação de adoecimento coletivo como a gente passou com a Covid. Por quê? Porque ela corta relações, porque ela impõe um sentimento social de medo, de que o outro é perigoso, de que a rua é um espaço perigoso. Mas também a gente pode falar no desemprego como uma condição sistemicamente adversa para a saúde mental, né? Porque, justamente, a gente perde laços que orientam algo muito importante, né, na saúde mental, que é a perspectivação de futuro e a capacidade de organizar a nossa história, né? De olhar para a nossa vida e dizer, olha, eu vim de lá, eu estou nesse momento e eu estou caminhando, né? E esse caminho pode ser mais longo, pode ser mais curto, né? Então, é característico do sofrimento mental ir reduzindo o futuro. E reduzindo o futuro assim, ao próximo dia, aos próximos 2 dias. E é o que vai acontecendo quando a gente entra numa situação de miséria, de penúria, seja ela permanente ou provisória. Também o nosso passado, né, quer dizer, de onde a gente veio, as coisas que a gente já acumulou, mas também os obstáculos que a gente já venceu. Isso faz parte do nosso patrimônio em saúde mental, né? Não só os conflitos de hoje, mas aqueles com os quais a gente aprendeu alguma coisa. Quando a gente entra, sim, naquele túnel de isolamento, o que acontece? A gente esquece da história. A gente nem pensa direito em lembrar como é que foi, e com isso vão-se embora recursos de subjetivação, recursos de simbolização, que são afetáveis por condições sistêmicas como o desemprego, né? Então aí há toda uma exposição a um discurso moral, né, que vai dizer que você, por exemplo, perdeu um emprego ou não consegue um emprego, ou um novo emprego, porque é uma pessoa preguiçosa, porque é uma pessoa que não se atualizou, porque é uma pessoa que fez uma coisa errada, né? Veja só, né? Nós estamos saindo ali do plano do conflito e indo para o quê? Para uma individualização desse conflito. Então não é mais um problema geral, não tem mais que ver com o nosso momento histórico, não tem que ver com os nossos modos de produção, às vezes globais. Não, isso está tudo reduzido ali àquele indivíduo. Isso é um processo próprio, né, da produção de novos sintomas. Individualmente, que atitudes são necessárias para que a gente garanta, ou pelo menos busque com mais efetividade a saúde mental? O primeiro ponto é reconhecer, assim, a existência, a necessidade de atenção da nossa vida psíquica. Isso significa não moralizar dificuldades psicológicas. Então, diante, por exemplo, de um medo, de uma situação que a gente não que se sente em angústia ou ansiedade, não olhar para isso e dizer, olha, eu sinto vergonha, eu sinto culpa, isso é uma coisa de gente fraca, ou falta fé, ou falta pensamento positivo. Os nossos sintomas psicológicos, eles são sintomas como os de outras doenças. Eles podem e devem ser tratados e a gente, principalmente, deve
deve ter a atenção a como eles vão se instalando em nós. Então, quem são aqueles que nos ajudam? Podem ser desde instituições e equipamentos de saúde mental, como CAPS, como SUS, até vinculação com grupos locais, com grupos de apoio, familiares, amigos, às vezes psicoterapeutas, às vezes aquela pessoa a quem a gente recorre para falar da nossa situação mental. O acesso à frequência, a atividades culturais é muito importante. Como outros tantos reforçam, não ficar em casa. Por que a gente diz isso? Para evitar o isolamento e para colocar a pessoa em contato com isso, que é uma ação, vamos dizer assim, restaurativa para a saúde mental, que a nossa fala, é a nossa palavra, é a nossa escuta de si e do outro.